Bom, vamos começar o processo então da gravação do sistema no cartão para a gente dar início, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Essa tela, o sistema que eu uso aqui, ele é um Ubuntu Linux, tá? Versão 24.04. O processo é o mesmo, tá? Para outros sistemas, como por exemplo para Windows, tá bom? Então a gente começa conectando o cartão no computador. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui do lado esquerdo nosso eu tenho ele mostra para mim os dois cartões, as duas partições que a gente possui no cartão, que eu já estou com o sistema instalado, tá? É um sistema meu mais antigo. A gente vai abrir o aplicativo de gravação de imagem da própria fundação do Raspberry, tá bom? No meu caso, eu vou abrir o menu, vou vir aqui nesse Imager, tá? Olha lá, ele vai abrir essa tela aqui inicial, tá bom? Eu vou escolher qual que é o dispositivo. No caso, o dispositivo que eu tenho, ele é a primeira versão. Então, eu vou baixar aqui, vamos lá, Raspberry Pi 1. Eu vou escolher qual vai ser o sistema operacional. Como a gente vai querer rodar, a gente tem intenção, né, de fazer conexão com Wi-Fi, programar os pinos, até criar um log para a gente saber quem entrou, quem saiu, quem tentou conectar, mandar comando, tal. A gente vai deixar tudo logado. Eu vou ir pela versão recomendada, tá? Que é a última versão dele. Nesse caso dessa placa, por ser mais antiga, ela é uma placa 32 bits, tá? Então ela não aceita os sistemas 64. Então vou selecionar esse sistema aqui, tá? Vou definir qual que vai ser o destino da gravação. No caso, olha só, ele joga aqui pra gente as duas partições, tá? O tamanho total do cartão, 7.9, no caso 8 gigas. Ele já está montado essas duas partições nesses dois diretórios aqui. No caso são esses dois nomes aqui que a gente pode ver, ó, boot fs e root fs, tá? Então vou selecionar ele, vou clicar em next. No caso eu coloquei algumas configurações aqui, tá bom? Pra gente já mandar para a placa, para o sistema já vir configurado pra gente, que é o nome o hostname da placa, tá? Que é o nome do computador ali que a gente vai acessar via rede, tá bom? Já defini o usuário e uma senha. No caso, como a gente não tem o wireless embutido na placa, a gente deixa, no meu caso, eu deixo desativado, tá bom? E embaixo já defino o locale dele para poder bater com o nosso aqui, no caso América São Paulo, né, o time zone, e o layout do teclado que é BR. Fica à disposição de vocês configurarem isso para qualquer outro formato que atende a necessidade de vocês. Serviços. Eu normalmente deixo isso aqui habilitado, o SSH, porém para poder usar a autenticação via senha. Eu posso habilitar para poder acessar para poder enviar a minha chave pública para eu acessar via usuário. No caso do Windows, eu acho difícil alguém com o uso normal, tradicional, ter isso aqui habilitado, tá bom? Mas pode ignorar essa parte. E aqui em Options eu deixo o padrão do jeito que tá bom? Eu dou um save, beleza. Clico em Yes para poder enviar essas configurações para instalação do sistema novo. Ele vai falar que todos os arquivos, tudo que existir dentro desse cartão vai ser apagado, tá? Se eu quero continuar, aperto que sim. Ele vai me pedir a autenticação. Eu vou bater minha senha e ele vai começar a gravar, vai baixar a imagem e vai começar a gravar os dados no cartão, ok? Aí isso aqui a gente precisa esperar, né? Ele concluir, que vai demorar um pouco, tá bom? Como eu mencionei, ele é um cartão mais lento, tá? Então a gente tem o tempo de resposta dele, o tempo de demora dele mais elevado. Recomendo usar um cartão classe 10, que a velocidade dele é extremamente maior, tá? Não tem nem como comparar com esse meu aqui, tá bom? Vamos dar uma pausa aqui, eu vou cortar o vídeo aqui num tempinho para a gente poder passar essa parte de gravação da imagem, tá? E ficar um negócio um pouco mais ágil. É isso aí. Bom, aqui a gente concluiu, né, a gravação da imagem do sistema no cartão de memória. Agora a gente vai dar um continue aqui, pode fechar e vamos remover o cartão do computador e colocar ele na placa e dar o primeiro boot nela. Vamos lá.
Bom, vamos colocar e dar o primeiro boot então na placa, né? Vamos colocar o cartão de memória na placa. Conectar ela aqui. Está conectado. Eu vou ligar meu cabo HDMI. O cabo do meu KVM aqui que eu tenho para puxar o teclado e mouse para ele. Deixa eu ver se ficou bem conectado aqui. Perfeito. E o cabo USB que a gente vai usar de força, né, para alimentar ele, que vai vir do meu computador. Aqui. Então tá aqui, ó. O cabo USB, o cabo HDMI, o cartão. E eu vou ligar. Vamos subir a tela um pouco aqui para o monitor. Vou abaixar ele um pouquinho. Aí. Acho que vai ficar melhor assim pra gente visualizar. Então eu vou conectar o cabo de energia USB. Vai notar que vai acender o LED de energia aqui, tá? Vamos lá. Pluguei. O primeiro boot vai começar. A gente aguarda um minutinho. Como eu comentei, o cartão ele é lento, né? Aí. Os primeiros passos estão sendo dados. Ele reiniciou. Pode notar que ele está fazendo algumas verificações aqui embaixo, carregando alguns serviços, né? Aqui no cantinho da tela aqui embaixo. Aguardar mais um pouco.
Bom, parece que a verificação inicial já acabou. Vamos aguardar agora que ele vai carregar o desktop pra gente. Estamos de volta então, nosso sistema acabou de dar boot, ó, placa ligada, tudo certinho. Eu vou realizar algumas configurações iniciais aqui, tá? Algumas coisas são específicas para essa placa, que é, por exemplo, fazer um overclock aqui no core do processador, tá? Aumentar um pouco a velocidade dele. Eu vou desabilitar o login automático para interface gráfica, então quando a gente ligar a placa ela não vai cair na interface gráfica, ela vai ficar em modo texto, porque de cara assim a gente não vai trabalhar com a interface, né? E habilitar as portas de comunicação do que a gente vai utilizar com o leitor de cartão, tá? Vamos lá, primeira coisa então, que eu vou fazer, a gente vai abrir o terminal. Aqui, com o terminal aberto, a gente vai colocar o comando sudo rasp-config, dá um enter e vai habilitar essas opções aqui pra gente, vai aparecer essas opções aqui pra gente. Eu vou abrir aqui deixar ela na tela inteira. Ficou horrível. Vamos fechar e abrir de novo. Aqui está. Eu vou mexer com a câmera, colocar a câmera na mão aqui para ficar mais fácil e conseguir focar o escrito, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem a opção, né? A primeira opção é System Options. Aqui a gente consegue definir, conectar, né, no caso, colocar as configurações para conectar no Wi-Fi, habilitar ou desabilitar áudio, trocar senha, trocar o nome do usuário, o hostname da máquina, que foi que a gente definiu lá na hora de gravar a imagem do sistema, fazer o boot automático, igual eu comentei aqui agora. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou manter todas essas configurações como estão e vou colocar o boot do autologin aqui somente para o console e deixando com o autologin, tá? Por quê? Esse autologin ele automaticamente já entra com o usuário padrão, que é Leonardo, igual eu coloquei ali, tá? E a gente não precisa bater a senha para acessar, então ele já vai entrar automaticamente. Eu vou deixar isso habilitado. Se não quiser, não tem importância, tá bom? Pode deixar travado com a senha, não tem problema. Ele está fazendo processando aqui em cima. Vamos retornar para a tela do configurador já já. Bom, de volta para a tela do configurador aqui, nós temos então a opção de Interface Options, no qual aqui a gente vai definir a configuração do SPI para ativo, tá? Que a gente vai utilizar para usar o leitor de cartão. A gente habilita ela, ó, foi habilitada, beleza. Pode ser que não use, mas eu também gosto de deixar ativo
a opção I2C. A gente habilita ela também. Confirmação, ok. Agora, a gente desce lá em Advanced Options. Não, aqui não precisa fazer nada. Vai em Display Options, não precisa de nada. Performance Options. Aqui a gente define o overclock conforme eu comentei com vocês. Aqui ele fala que a gente pode ter alguns problemas, né, sobre aquecimento e tal. E ele começa aqui. A gente tem a configuração padrão, que ele é um processador com 700 MHz, né, 250 MHz de core, 400 MHz da RAM. Eu vou aumentar isso aqui para o modesto, tá? Vai subir pelo menos 100 MHz ali, sem aumentar a voltagem do processador, tá? Eu vou aumentar, vamos colocar no médio, para a gente poder deixar ele um pouquinho, quem sabe mais rápido um pouco, né? Vamos ativar ele aqui, ok. Beleza, acabou, terminado. É o que a gente precisava aqui de configuração. A gente pode clicar em Finish. Reiniciar agora, vou colocar aqui não, porque a gente vai conectar agora o adaptador Wi-Fi nosso, tá? Vamos colocar lá. E vamos fazer já a configuração do Wi-Fi. Bom, voltando aqui, quando eu conectei o adaptador Wi-Fi aqui, a placa reiniciou, tá? Beleza, então de volta, já aplicou as configurações, né? A gente está com clock mais alto, né? Tá feito overclock. Fizemos as configurações para entrar automático em modo texto direto e agora a gente vai terminar a configuração, que é fazer ele conectar no Wi-Fi através desse adaptador novo. Então a gente vai bater o mesmo comando novamente, sudo rasp-config. Ok. Feito isso, pode ver que ele até está abrindo mais rápido, pelo fato de não ter carregado nada em memória, né, da interface nem nada. Beleza. Aqui então, a gente vai em System Options, Wireless LAN. Conectou. A gente vai ter que definir primeiro qual que é o país, tá? Que ele tem uma trava. Então a gente define aqui, no meu caso, né, Brasil. E dá um OK. Ele vai pedir qual que é o SSD. O SSD é o nome da sua rede Wi-Fi. No caso, se tiver letra maiúscula, minúscula, underline, espaço, tem que seguir à risca o que é que está definido lá, tá bom? A minha, eu vou colocar aqui qual que é o nome, um Enter, vai pedir a senha, a gente vai digitar qual que é a senha. Enter, certo? Então, com o Wi-Fi configurado, a gente já vai conseguir ter o endereço de rede, tá bom? Eu vou escrever aqui IP ADDR e vai dar pra gente qual que é a configuração. No meu caso aqui eu tô com IP 192.168.200.112, tá? Agora a gente já consegue acessar ele pelo computador nosso sem precisar usar o monitor e teclado conectado nele aqui. Voltando aqui para o nosso computador então, vamos abrir o terminal para a gente poder conectar na placa através do SSH, tá? Então o comando vai ser o seguinte: SSH, o nome do usuário que a gente configurou na instalação, né, na hora de gravar a imagem para o cartão, arroba o endereço IP que foi retornado para a gente do comando. No meu caso, 192.168.200.112. Vou dar um Enter. Ele vai dar uma mensagem perguntando se que ele não consegue verificar a autenticidade do host lá, colocar a assinatura de chaves e tal. É só a gente digitar Yes, dar um Enter. Ele vai pedir pra gente a senha configurada lá, tá? Se você não configurou não utilizou aquele passo para configurar o usuário na hora de gravar a imagem, ele vai vir com o usuário e senha padrão, tá? Eu vou deixar o usuário e senha padrão escrito aqui do lado, tá? Aqui do lado,
para vocês digitarem aí. Mas, se quiserem, é pi, o usuário é pi, a senha é Raspberry, tá? Bom, tá aqui, pode ver que aqui no nosso o descritivo nosso aqui já mudou para leonardo@raspberry.pi, tá? Leonardo é o nome do usuário e o Raspberry Pi é o nome da máquina, o hostname que a gente definiu lá atrás, tá? É isso. Já estamos então com as informações, a placa configurada, o sistema configurado. Eu vou limpar a tela aqui. E é isso. Agora o próximo passo a gente vai instalar as coisas a gente vai instalar o Python, as bibliotecas necessárias do Python também, para a gente começar a fazer o nosso primeiro desenvolvimento base aqui e testar componente por componente até chegar num exemplo funcional. Até mais.